Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar na vitória do Atlético Paranaense sobre a Ponte Preta pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 2, Ponte Preta 1, partida que teve início às 18 horas e 45 minutos desse domingo, dia 14 de janeiro de 2024, e que ocorreu lá no Estádio Municipal Silvio Salles, na cidade paulista de Catanduva. E uma partida que, de maneira bastante curiosa, acabou repetindo no primeiro tempo, pelo menos, o roteiro que a gente já tinha visto quando o Furacão eliminou o Tanabi. Um Atlético que começa bem o jogo, procurando impor a sua maneira de jogar, buscando jogadas, tentando criar ocasiões de gol, e que mais uma vez se viu recompensado por essa sua vontade, quando o Luca bate uma falta perigosa, é verdade, ele bate firme, próximo da trave esquerda do goleiro Vinícius, da Ponte Preta, mas uma bola completamente defensável que o goleiro Vinícius aceita, para mim, um frangaço, que coloca o Atlético em vantagem no marcador já nos minutos iniciais. A gente segue dominante, ou se não dominante, pelo menos bem no jogo, procurando jogar durante mais alguns minutos, 15 ou 20 minutos pelo menos, quando o Atlético, repito, procura jogadas trabalhadas, procura criar ocasiões de gol, até que a gente mais uma vez entra num declínio de rendimento técnico e físico. Acho que isso é uma coisa que precisaria ser bem observada, porque por mais que o desgaste físico possa ser um elemento a ser considerado, visto que o time jogou sexta-feira, o mesmo poderia ser dito da Ponte. A Ponte também jogou sexta-feira e, de um modo geral, conseguiu um desempenho físico melhor e mais consistente do que o Atlético durante essa partida praticamente toda. Então é alguma coisa para ser observada. Ou o nível da intensidade dos treinamentos não tem sido suficiente, ou ele não tem aparecido dentro de campo. Em qualquer um dos casos é algo que precisa ser trabalhado e corrigido com bastante urgência, especialmente por um motivo que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas quando o Atlético entra nesse, vamos dizer assim, nesse declive de rendimento durante o primeiro tempo, o jogo fica morno, a Ponte Preta começa até a encontrar alguns espaços, mas de maneira, repito, bastante curiosa, é quando o Atlético começa a querer crescer no jogo de novo, já aí nos minutos finais do primeiro tempo, procurando tabelas, procurando acelerar algumas jogadas, que a Ponte Preta encontra um pênalti com o André sendo lançado nas costas da nossa defesa, conseguindo a finta em cima do Felipe sendo derrubado, e depois cobrando com bastante personalidade, eu preciso reconhecer, um pênalti de cavadinha, né, falando de Panenka na Europa, que iguala o marcador nos minutos finais da primeira etapa. No segundo tempo, o que a gente viu do Atlético foi mais daquilo que a gente viu, daquilo que a gente pôde observar durante o período de jogo morno da primeira etapa. Um time pouco criativo, pouco agressivo, trocando passes de maneira lenta e que ainda concedeu alguns espaços para a Ponte que poderiam ter sido melhor aproveitados se a Ponte Preta tivesse tido um pouquinho mais de capricho nessas transições. De qualquer maneira, o jogo segue nessa remada bastante lenta, com o Caco Espinosa, mais uma vez, sendo pouquíssimo inspirado nas substituições, né, tirando bastante capacidade criativa do nosso meio de campo, poder de fogo do nosso ataque, no momento em que a Ponte só precisava, ou só pensava, pelo menos, em se defender, para de repente levar essa classificação, essa eliminatória para a disputa de pênaltis, onde eles provavelmente teriam uma chance melhor do que enfrentando o Atlético de igual para igual. O Atlético um time mais estruturado, com jogadores de seleções de base, um time que tem mais investimento hoje do que a Ponte Preta, que é um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro, um dos mais antigos do país, se não me engano. Porém, como o merecimento ele tem pouquíssimo espaço no debate sobre futebol, aí por volta dos 40 minutos, 35, 40 minutos, a Ponte comete um pênalti bastante infantil e desnecessário, uma jogada que provavelmente não daria em rigorosamente nada, que o Kevin bate, que o Kevin tinha acabado de entrar em campo substituindo o Chiquete, se não me engano, para colocar o Atlético em vantagem no marcador. Nos minutos finais pouco aconteceu. Acho que mais que a gente pode destacar é um contra-ataque que o próprio Atlético tem, de 3 contra 1, muito mal aproveitado, e que poderia ter resultado no gol que decidiria de uma vez a eliminatória, mas enfim, chegamos ao minuto final, ao apito final, com a vantagem no placar, garantimos a classificação mais uma vez aos trancos e barrancos, repito, mas, de um modo geral, um resultado positivo. Me preocupa mais a falta de rendimento técnico de algumas peças que deveriam ser referências nessa equipe. Caso do Chiquete, que poderia estar jogando melhor, caso do Dudu, que poderia estar jogando melhor, caso do Sorriso, que até teve alguma outra situação, mas pouco jogou. Enfim,
Realmente, desse time todo da Copa São Paulo do Atlético, o único jogador que parece um pouquinho mais pronto para, de repente, ser aproveitado no Campeonato Paranaense, por exemplo, seria o Carlos Eduardo Biro, que tem sido bastante consistente, se não brilhante, pelo menos consistente e inteligente com a posse de bola, poderia ser sim observado. Além dele, talvez o Marcão, mas aí com uma série de ressalvas. De qualquer maneira, essa nossa classificação nos coloca frente a frente com o Grêmio na próxima fase, as oitavas de final. Deixa eu até ver se tem data já, gente. Vou pesquisar isso aqui ao vivo durante a gravação para poder passar a informação para vocês. Oitavas de final. Não tem data e horário ainda, vai ser definido, então assim que tiver a gente volta a conversar. Mas, de qualquer maneira, um Grêmio que é um dos melhores times da competição, tem o artilheiro do torneio, que é o Jardiel. Além dele, tem um atacante paraguaio chamado Fred Nogueira, se não me engano. Também tem... o Jardiel tem 6 gols, acho que o Fred Nogueira tem 4 ou 5, então um ataque bastante produtivo, quanto uma defesa do Atlético que tem sido bastante frágil. Então vai ser um momento decisivo para o Atlético nessa competição. Ou a gente vai ver um salto de desempenho, um salto de rendimento bastante significativo para que o Atlético possa enfrentar esse Grêmio que vem em melhor fase, ou se esse salto de rendimento não acontecer, a gente certamente vai ver o Atlético em apuros. Na melhor das hipóteses, a gente acaba sendo eliminado. Na pior das hipóteses, eu acredito que o Atlético corre o risco de tomar não digo uma goleada histórica, mas ser derrotado com bastante contundência pelo Grêmio, sem aí conseguir oferecer uma grande resistência. Então, por mais que eu, nesse momento, confesso, acredito mais na primeira hipótese, no Atlético sendo eliminado, aliás, por mais que eu acredite mais na segunda hipótese, no Atlético sendo eliminado da Copa São Paulo, a gente evidentemente vai torcer para que o time tenha esse salto de rendimento, possa fazer um bom jogo contra o Grêmio, quem sabe avançar para chegar às quartas de final e, de repente, aí sim passar a sonhar com o título depois de eliminar um dos favoritos. Mas e vocês, gente? O que acharam do jogo de hoje? Quem vocês acharam que foi bem? Quem vocês acharam que foi mal? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.